Bom dia, pessoal. Confesso que estou um pouco nervoso aqui. Eu me sinto aqui uns juniores chegando aqui no time profissional para falar aqui, agradecer o convite do novo deputado Lucas, em nome da mesa aqui, saudar todos os presentes da mesa, em nome do deputado Gastão, saudar meu amigo querido Tadeu Alencar, em nome dele, saudar todos os servidores que fazem o Ministério do Empreendedorismo, e, em nome de Ana Carvalho, saudar aí todas as empresas do empreendedorismo digital que a gente está debatendo aqui, né? Eu imaginei aqui a gente debater, para trazer valor para esse debate que tem sido tão rico aqui, como o Estado pode ser um indutor para promover pessoas. Esse é o tema da minha fala. E o Estado, não sei se vocês sabem, tem quase 12% do PIB em seu poder de compra. Isso significa dizer que a gente tem R$ 1 trilhão, um pouco mais de R$ 1 trilhão. É um poder de fogo absolutamente poderoso. E esse poder de fogo, usando essa analogia aí de guerra, tem que ser estrategicamente utilizado para promover pessoas, né? E Recife, através do nosso prefeito, tem essa consciência plena de que nós temos o poder-dever de fazer esse uso estratégico, e nós montamos um arsenal de plataformas e de apoio a plataformas para exatamente gerar renda para quem mais precisa, né? Lá, a primeira missão pós-Covid, né, que foi a primeira, obviamente, em 2021, a gente se enfrentou ao maior desafio da gestão pública, que era vacinar a população em massa, e a gente conseguiu ter um sucesso e conseguimos aproveitar essa janela de oportunidade da vacinação para digitalizar a nossa população, onde a gente conseguiu lá fazer uma vacinação com dia, data e hora marcada via aplicativo, e esse aplicativo passou a ser aplicativo da cidade. Então, a gente conseguiu vacinar ali 1,8 milhões de pessoas, curiosamente, maior do que a nossa população. Segundo o IBGE, a gente tem 1,5 milhão, né? Então, a gente recebeu gente de outras cidades, e isso fez com que a gente digitalizasse a nossa população. E quando a gente digitalizou a nossa população, sem deixar ninguém para trás, já que nosso processo era digital, a gente desenvolve logo em seguida uma plataforma que seria uma loja âncora chamada Go Recife, né? O que danado é o Go Recife? É o geração de oportunidades de Recife. A gente absolutamente não criou nada, simplesmente a gente pegou todas as peças que que estavam separadas na gestão pública, né, e juntou, tal qual esse cara aqui, ó, o smartphone. Pensa como era a nossa vida antes dele. A gente precisava de quê? Precisava de um mapa, precisava de uma calculadora, precisava de uma agenda, né, precisava de um bocado de troço para poder conviver. E, de repente, foi tudo desmaterializado aqui. Quando a gente fala de emprego e renda dentro de uma cidade, né, é exatamente igual. Todas as cidades têm uma sala do empreendedor, as cidades têm qualificação técnica, né, escolas técnicas na educação. As cidades têm a parte do Cine, que é as agências de emprego, né, e as cidades têm, de alguma forma ou outra, algum apoio a determinados pequenos negócios, né? Então, diante desse cenário, o Recife pegou todas essas pecinhas de quebra-cabeça e juntou numa plataforma. E lá, a empresa pode recrutar facilmente um trabalhador que ela precisa. A gente tem um sistema de matchmaking. A empresa diz, eu preciso de um pizzaiolo, né, um restaurante, por exemplo. Quando ela coloca lá na aba dela, na visão dela, automaticamente ela publica essa vaga, automaticamente os pizzaiolos cadastrados na plataforma recebem um WhatsApp. E com um clique só, eles podem se candidatar. E isso virou um mecanismo tão poderoso e orgânico que hoje nós já temos 132 mil trabalhadores cadastrados lá. É basicamente toda a base de desempregados da cidade estão lá cadastrados. A gente tem 2.600 empresas, né? E isso funciona muito bacana. A outra coisa que nós fizemos que foi super interessante foi adotar a qualificação técnica dentro dessa plataforma, exatamente para a gente poder ir criando os níveis e os selos para aquele tipo de profissional, para a gente fazer como se fosse o verificado lá do Instagram, que só algumas pessoas têm. Então, se você é qualificado ali por um dos cursos da prefeitura ou de privados que estão na prefeitura, a gente está aberto a receber N cursos de privado, né? Isso você ganha esse tipo de selo e aumenta a sua chance de ser contratado. Além disso, a gente resgatou, quem lembra da lista amarela? Quem lembra aqui? Levanta a mão, da lista amarela.
Boa, boa, Tadeu. Nós resgatamos a listinha amarela. Quando a gente tinha lá precisava de um eletricista, a gente ia lá na lista amarela e achava o caboclo lá para resolver nosso problema, né? Então a gente fez essa lista amarela de forma digital, onde a pessoa vai lá, conta a sua história, a inteligência artificial ajuda a ter um bom copy, a ter um bom pitch daquele profissional, e você pode, com voz, dizer, eu quero um encanador. Ele vai aparecer ali todos os encanadores e vai dizer quantas estrelinhas cada um tem. E você simplesmente clicando no link do WhatsApp que tem lá em cada cidadão, você conversa com esse cara diretamente, ou seja, não tem intermediação, simplesmente a gente só é um encontro, como se fosse um Tinder da oportunidade. Então, além disso, o que é legal, o cidadão, se ele não sabe quem ele escolher, ele pode dizer, eu vou abrir um leilão aqui. Então ele bota, eu preciso de um encanador, está aqui a foto do meu cano furado, né? Preciso que dou 10 horas para vocês mandarem proposta, e de repente todos os encanadores recebem um WhatsApp ali, e no WhatsApp vindo da prefeitura começa a vir as propostas dos encanadores com simplesmente um link, que é o WhatsApp do cidadão que o demandante vai escolher. E ele pode negociar diretamente com aquela pessoa e contratar, né? Ainda usando o poder de compra do Estado, nós estávamos muito incomodados e aproveitamos uma mudança legislativa, ficou muito importante, Milton, muito importante, muito importante. A gente saiu da Lei 866, a famosa Lei do Cão, né, 666, e, coincidentemente, surgiu a Lei 14.133, de nosso Jesus Cristo, né? E essa lei ampliou o valor de contratações diretas a R$ 11.000. O que é que isso significou? Significou que a gente pode usar a verba de suprimento para gerar oportunidades. E para quem a gente fez isso na prefeitura? Para os microempreendedores individuais. Então, a gente disse, vamos aqui resolver 2 problemas com a cajadada só. Primeiro problema, quem aqui não conhece situações muito comuns nos governos de prédios públicos novos sendo criados e, de repente, os antigos abandonados, desmantelados, né? Chega a dar dor no coração ver as coisas mal cuidadas. Mas sabe por que ficava muito mal cuidada? Às vezes não era nem descompromisso de uma gestão. Era simplesmente o custo da burocracia, que é extremamente elevado. Para você fazer uma dispensa de licitação nesse país, segundo a CGU, em valor presente, custa R$ 8.000. Imagina você simplesmente fazer uma pintura em uma parede. Para você fazer uma pintura em uma parede, se você não tiver um contrato genérico de manutenção, que os tribunais de contas são contra, você pagava R$ 8.000 para gastar R$ 1.000 fazendo uma pintura de parede. E se a gente tornasse, por design, esse processo automatizado numa plataforma como o Go Recife? E foi isso que a gente ousou fazer. Então, a gente distribui as verbas de suprimento para as unidades gestoras, que podem, ali, o diretor de uma escola, por exemplo, pode dizer qual o problema que ele está, um ar-condicionado que está pingando, um ar-condicionado que está sem funcionar, e, automaticamente, quando ele cria aquela demanda, e a inteligência artificial ajuda muito o gestor, porque a gente percebeu que eles têm dificuldade de descrever bem a demanda, e a ausência de descrição boa da demanda inviabiliza o orçamento. Então, a gente conta com a inteligência artificial para apoiar o gestor a bem descrever a demanda, né? Os potenciais candidatos recebem esse WhatsApp, desde que sejam MEI, e podem prestar o serviço público para o município. Isso tem sido simplesmente fantástico, e a prestação de contas, que também era um grande calo, por exemplo, do programa Dinheiro Direto na Escola, né, agora passa a ser por design, porque o profissional vai lá, anexa o seu a nota fiscal eletrônica, e o gestor que recebeu a verba de suprimento passa o Pix para ele na hora. Chega a ser, todo mundo fica desconfiando, será que isso é verdade? Né? Mas em Recife é verdade, a gente consegue fazer isso aí em pouco tempo e fazer com que essa roda da economia gire e o dinheiro fique ali circulando nos pequenos negócios locais, evitando burocracia, reduzindo o custo de uma licitação dessa a menos de R$ 1, inclusive com a generativa, né? O que era 6 mil, a gente reduziu a menos de R$ 1, e esse dinheiro, de vez de ir para uma empresa grande, fica numa empresa muito pequena, né? Além disso, a gente criou o crédito popular, que a grande inovação do microcrédito popular foi o Credit Kit, né? A gente está ciente que hoje temos 15 milhões de microempreendedores individuais, né? E a maioria desses microempreendedores individuais são empreendedores de sobrevivência, e nós, como governo, temos o dever e poder de apoiá-los. Então, a gente fez uma reformulação no microcrédito da prefeitura. Para quê? Para enxergar que a gente deveria
financiar... Perdão. Já vou acabando aqui. A gente deveria... Já vou acabando. A gente deveria financiar os bens de produção para essas pessoas. Imagina lá, estou vendo a Ana aqui, um profissional que anda de bicicleta no RAP. Tem um estudo científico que diz que, se ele tivesse uma bicicleta elétrica, ele conseguia faturar 3 vezes mais. Então, quanto custa uma bicicleta elétrica? Se você for comprar no varejo, uma bicicleta elétrica robusta, custa R$9.000. Mas e se a prefeitura pagasse à vista para a fábrica? Isso reduziu para 6. E a gente parcela em 60 parcelas de R$100 por pequeno empreendedor. Isso está fazendo com que o entregador do iFood, do Rappi, ele amplie sua renda em 3 vezes. E foi emocionante de ver um caso concreto, deputado Gastão, de um taxista que abordou o prefeito, agradecendo o prefeito pelo credit kit que ele recebeu, que foi um kit gás. E lá foi uma aula de política pública poderosa, Gastão. Seguinte, quanto é que custava o kit gás? R$5.000. Ele não tinha condições de comprar à vista esse kit gás. Resultado, ele andava na gasolina. E com o kit gás que a gente financiou, ele botou no carro dele, ele, que gastava R$80 por dia para se locomover, os seus passageiros, passou a gastar 30, né? Então, ele passou a economizar aí R$50 por dia. Quando você multiplica pelos 20 dias úteis, 22 dias úteis, a gente está falando R$1.100. E a parcela é 100. Então, ele aumentou aí R$1.000 na sua renda. Veja que poder que a política pública tem, né? E, para finalizar, aqui eu gostaria de falar ainda do poder de compra pública, da compra pública de solução inovadora. Hoje, o marco regulatório das startups permite que o modelo licitatório seja completamente diferente. Não seja mais aquele modelo licitatório de termo de referência, que você precisa de indicar como o serviço deve ser prestado, mas você pode fazer uma licitação com base numa pergunta, desafio, num problema, né? Imagina como era antes de licitar, por exemplo, a comunicação com o exterior. Só tinha o DDI. Quem lembra do DDI aí? Era uma fortuna, era caríssimo, né? Eu ia fazer a licitação como? Quero um pacote de DDI. Quem ia ganhar? Claro, Vivo tinha Oi. Iam botar um centavo a menos, outro um centavo a mais, a que ganhasse, eu tinha que pagar aquele negócio. Agora, se eu fizesse a licitação, eu quero me comunicar com o exterior. Quem tem alguma solução para mim? Outros players podiam competir, como, por exemplo, o WhatsApp, que reduziu a 0 esse custo. Então, utilizar o poder de compra pública para criar coisas de valor agregado é fundamental, e a gente tem feito isso brilhantemente no Recife, para gerar oportunidade, sobretudo agora em tempos de inteligência artificial degenerativa, que é um tsunami. E nós temos urgência, Milton, de qualificar em massa a nossa população em IA generativa, porque, a partir dela, a gente consegue, de fato, exportar serviços no Brasil. A gente se acostumou a exportar commodity, né? Pegar a produção agrícola e vender para fora. Mas está na hora de agora a gente exportar serviço, e a generativa vai fazer com que o brasileiro seja o grande inovador, porque a gente sabe fazer as perguntas. O brasileiro vai fazer as perguntas que o alemão jamais conseguiria fazer. A IA generativa mudou o jogo completamente, que passou para um estado gasoso. A conformidade passou a ser o menor das potencialidades. E a criatividade passou a ser maior. E quem é mais criativo no mundo que o Brasil? Então, a mensagem que eu deixo aqui é que a grande obra que um poder público pode fazer não é mais de pé de cal, mas sim uma obra nas pessoas. Obrigado. Obrigado, Rafael. Vamos passar agora para a Ana Fontes, representante da Rede Mulher Empreendedora, que também terá 10 minutos. Deixa eu pegar aqui o microfone. Eita, bom, era para falar da caixa d'água. Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo ouvindo bem? Maravilha. Então, vamos lá falar mais